Alô, alô, meu sétimo ano, bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui mais uma vez com vocês, professor Adriano do outro lado da tela. E você aí, como está? Tá bem? Como foi seu final de semana? Foi em paz, tranquilo? Então, estamos mais uma vez iniciando para executar a nossa grade pedagógica, né? Nossa grade didática. Então, a nossa grade de hoje vai estar falando sobre problemas envolvendo múltiplos e divisores. Você, meu aluno do sétimo ano, pode nos acompanhar com tranquilidade lá no capítulo 2, na página 61 a 62. Na página 63, você vai ter lá um belo exercício, tá? Falando sobre esses problemas envolvendo múltiplos e divisores, tá bom? Na página 63, mais precisamente da questão 8 à questão 12, ok? Eu estou pronto e você está pronto? Vamos nessa. Então, o nosso primeiro encontro da aula de hoje, nós vamos falar sobre esse cara aqui, o máximo divisor comum, né? Mais conhecido como MDC. Professor, o máximo divisor comum, né? Se você prestar muito bem a essas palavras, né, você já encontra mais ou menos o que você já tem uma noção, na verdade, do que você vai encontrar pela frente, né? Máximo divisor comum. Professor, o que é o máximo divisor comum? O que é o MDC, né? Que é a abreviatura desse equilíbrio. O máximo divisor comum, professor, é o maior algarismo que é divisível entre todos e comum. Que é isso? É o maior algarismo que pertence a um elemento e pertence ao outro também. Então, nós vamos ver alguns conceitos e alguns dispositivos, né? Professor, eu quero encontrar aqui, por exemplo, os divisores do algarismo 10. Vamos lá comigo. Quem são os divisores do algarismo 10? Os divisores do algarismo 10, nós vamos colocar aqui, ó, o 1, o 2, o 5 e o próprio 10. Tranquilo até aí? Facinho, né? E aqui vamos colocar os divisores do algarismo 12. Vamos encontrar aqui o algarismo, os divisores, né? Vamos colocar aqui. Isso são o conjunto. Isso é o conjunto, na verdade, os divisores do algarismo 10. Vamos encontrar os divisores do algarismo 12. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Lembrando que esse é o conjunto dos divisores também do algarismo 12. A pergunta, professor, é a seguinte. Nós poderíamos fazer uma pergunta facilmente aqui. Vocês perceberam aqui que dentro da sequência desses algarismos existem alguns números que se repetem, né? Ó, o algarismo 1 se repetiu aqui, ele também se repetiu aqui. O 2 aqui, o 2 aqui. Mas o que eu quero, na verdade, é saber quem é o maior, quem é o máximo divisor comum. Ou seja, eu quero saber quem é o maior divisor que pertence a um e que pertence ao outro. Eu quero saber quem é o maior divisor dessa sequência, quem é o maior divisor dessa sequência, que são comuns. Ou seja, professor, que pertence a esse algarismo e que pertence a esse também. Quem é o maior algarismo que divide 12 e que divide 10, que está nos dois? Perceberam quem é? Já conseguiram visualizar? Eu já. Aqui onde ele está, ó. É esse algarismo aqui, ó. Concordam comigo? É esse algarismo. Esse algarismo aqui, ele é o maior dessa sequência, que pertence aqui, ó, à sequência dos divisores de 12. E 2 é o algarismo maior da sequência de 12, que também faz parte do algarismo 10. Então, dessa forma, nós vamos concluir que o MDC, olha como é fácil, né? O MDC de 10 e 12, quem é, professor? É o algarismo 2. Ou seja, é o maior que pertence a um e que pertence ao outro, né? Pertence a um e pertence ao outro. Dessa forma, nós podemos continuar os nossos exemplos, né? Eu quero trazer um outro exemplo para vocês. Eu quero trazer os divisores de 9 e quero trazer os divisores de 15, por exemplo. Vamos comigo? Vamos tentar encontrar aqui os divisores, né? A sequência dos divisores de 9.
Então, continuando aqui, ó, a sequência dos divisores de 9, eu tenho 1, o 3 e o próprio 9, né? Tranquilo, fácil, né? Então, nós vamos utilizar o mesmo princípio para os divisores comuns de 15. Então, eu tenho 1, 3, o 5 e o próprio 15. A partir do que nós vimos lá na frente, né? Aí acima que você está vendo no vídeo, aqui nós temos a sequência dos divisores e a sequência dos divisores, né? Não posso esquecer que essa sequência dos divisores, o meu resto sempre é zero, né? É zero, não posso esquecer disso. Bom, então a partir do que a gente viu lá na frente aí, nós podemos fazer a mesma perguntinha, né? Quem é o MDC, né? O MDC, o MMC, o MDC, aliás, né? O maior divisor comum desses rapazes, né? Bom, pelo que nós vimos aqui o exemplo passado, nós vamos analisar quem é o maior divisor da sequência de 9, quem é o maior divisor na sequência de 15, que faz parte ao mesmo tempo dos dois, né? E isso nós chamamos de comum, é o que pertence a um e que pertence ao outro. Você no vídeo já consegue visualizar? Eu já consigo. Onde ele está aqui, ó, é este algarismo, olha. É este algarismo. Ou seja, é o 9, é o 3 que pertence a uma sequência e pertence a outra que é maior, né? Comum maior. Então, nós vamos colocar aqui que o MDC de 9 e 15 é o algarismo 3. É ele que divide, né, os maiores de um e os maiores do outro, tá bom? Tranquilo? Então é dessa forma que a gente vê e trabalha o máximo divisor comum, ok? Professor, existe uma outra forma que a gente possa fazer e se dar bem com relação a o máximo divisor comum? Tem a decomposição em fatores primos, né? A decomposição em fatores primos. Aqui a gente pode aproveitar o conceito de primos, né? Primos. Professor, o que é um número primo, né? O número primo são aqueles que possuem apenas dois divisores, né? Um e ele mesmo. Então, nós podemos trazer aqui os mesmos exemplos que nós vimos anteriormente, né? Para melhor exemplificar o nosso conceito, né? Então, nós vamos fazer uma decomposição. E a decomposição é feita da seguinte maneira, utilizando os princípios de divisibilidade também, né? Utilizando os princípios de divisibilidade. Então, eu posso ter uma sequência assim, ó. Eu quero ter, professor, uma sequência 10 e 12. E aí eu vou encontrar os critérios, né? De divisibilidade, né? Então, eu tenho 10, eu consigo dividir por 2. 10 dividido por 2, eu tenho 5. 12 dividido por 2, eu tenho 6. E aí eu continuo dividindo a minha sequência, né? Por 2 ainda, porque eu tenho esse algarismo que me dá essa condição. Então, eu tenho aqui 2, não dá exatamente. Eu consigo dividir, mas não dá exato, não me interessa. Quando isso acontece, eu repito. 6 dividido por 2, 3. E agora, professor, o que acontece? Vamos continuar pelo próximo algarismo. Já visto que o 2 não dá, né? São dois números ímpares, não funciona. Então, eu tenho aqui, ó, 3. 5 por 3 não consigo, então repito. 3 por 3 dá 1. Aqui apenas o algarismo 5 me interessa. Então, eu tenho 5 aqui. Então, fecho a minha continha aqui, fecho a minha continha aqui. Ok? Tranquilo? E agora nós vamos para a parte final, nós vamos finalizar. Eu queria que vocês observassem comigo o seguinte, a mesma pergunta que nós fizemos aqui em cima, nós vamos fazer aqui, né, sobre os dois, o maior divisor de um e de outro, nós vamos também fazer essa pergunta aqui. A pergunta aqui vai ser a seguinte, professor, qual foi o algarismo que eu consegui dividir o 10 e o 2 ao mesmo tempo? Aqui, esse foi o único algarismo que conseguiu ter essa proeza, né? Quando isso acontece, nós vamos dizer que o MDC desses algarismos envolvidos aqui, no meu caso 9, 10 e 12, é o algarismo 2. É ele que vai ser o maior divisor dos meus envolvidos, tá bom? Então essa é a nossa proposta de hoje, né? Um dispositivo prático que você pode estar trabalhando com os princípios divisíveis normais ou utilizando o dispositivo de decomposição em fatores primos, né? Decomposição
em fatores primos. Vamos colocar um outro exemplo aqui diferente para a gente trabalhar. Eu quero encontrar os divisores dos algarismos. Aqui, trocando de caneta aqui. Os algarismos, por exemplo, os divisores de... Vamos aumentar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Os divisores de 12, 15 e 18. Vamos utilizar o princípio de decomposição? Então, nós vamos colocar aqui o princípio de decomposição. 12, 15 e 18. Colocamos um tracinho aqui e vamos começar a nossa decomposição. A nossa decomposição sempre vai começar pelos fatores, né? Primos, aqui, ó. Os números primos, repetindo, possui apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, eu começo aqui pelo algarismo 2, ó. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2, 6. 15 dividido por 2, eu não tenho exatidão, então eu repito aqui quando isso acontece. 18 dividido por 2, eu tenho 9. E aí eu tenho a sequência, continuando a sequência, né? Quem é o próximo ainda? Tem um algarismo 2 ainda, né? Porque eu tenho um número par na sequência. 6 dividido por 2, 3. Não dá para fazer os cálculos. 9 não dá uma divisão exata, então sempre isso, quando isso acontece, eu faço a repetição desse algarismo, né? Depois do 2, o próximo número par, o próximo número primo é o 3, ó, eu consigo ter aqui, né, a divisão por 3, então eu venho para cá, 3 dividido por 3, eu tenho 1, 15 dividido por 3, eu tenho 5, 9 dividido por 3, eu tenho 3, ainda continuo, né, por 3, ó, o algarismo aqui que me dá essa condição, então eu vou repetir, aqui não dá, esse também não dá, opa, aqui dá, ó, 3 dividido por 3, 1. Observe que a única sequência que me sobrou aqui é o 5 que me interessa, né? Então, eu tenho 5 aqui, então eu fecho 1 aqui e 1 aqui, ok? E aí nós vamos fazer as mesmas perguntinhas que nós fizemos lá nas questões, nos exercícios, nos exemplos anteriores, né? Quais são, professor? Quais foram os algarismos que eu consegui dividir na sequência exata, né? Onde eu consegui dividir todo mundo, né? Eu tenho esse algarismo aí? Tenho, né? Vamos ver onde foi? Então, observe, venha comigo, o algarismo 2, né? O algarismo 2, eu consegui fazer a divisão deles três ao mesmo tempo? Não. Então, ele não me serve. Ele não conseguiu fazer a divisão dos três ao mesmo tempo, né? Então, ele não me serve. Nessa sequência, ele conseguiu? Também não. E aqui, professor, ele conseguiu? Aqui sim, perceberam o que é que ele conseguiu fazer? Ó, o 3, ele foi capaz de dividir esse. O 3 foi capaz de fazer a divisão por 5. E o 9 foi capaz de fazer também a divisão. Então, observe que o algarismo aqui, que foi capaz de dividir todos ao mesmo tempo, foi o 3. Então, nós vamos confirmar, professor, que o MDC, nessa sequência aqui, né? O nosso MDC procurado, trocar aqui a caneta. O nosso MDC do algarismo 12, 15 e 18 é o 3, ou seja, é o maior, né? É o máximo, né? É o grande divisor dessa sequência, tá bom? Então, é dessa maneira que você trabalha múltiplos, aliás, máximo divisor comum envolvendo problemas. Então, você pode trabalhar dessas duas maneiras, né? Processo prático, né, dos divisores, encontrando os divisores separadamente, ou pela decomposição em fatores primos, tá? Lembrando que um número primo, vou colocar aqui para registrar, o número primo, ele possui apenas dois divisores, né? Um e ele mesmo. Esse é o conceito de números primos, ok, meus queridos? Desejo a todos um bom início de semana, que o Papai do Céu nos abençoe, nos dê paz, sossego, muita saúde e muita inteligência. Um forte abraço no coração de vocês. Até a próxima.